Olá, sejam bem-vindos ao mais bate-papo para casais aqui no nosso canal Noemi Capelez. E hoje eu fico curiosa, eu trago minhas curiosidades, minhas dores para Noemi, para ela, né, destrinchar. Mas hoje eu decidi saber como é que foi o casamento da Noemi Capelez e por que ela escolheu casar, ou se ela não escolheu. Foi assim, amor à primeira vista, ou foi, eu cansei de ficar solteira, acho que eu vou encontrar alguém, aí eu vou casar, tá? Pode ver você. Noemi, como é que foi esse processo do casamento pra você? Então, bom, eu acho que o casamento, pra mim, ele tem uma história bem longa, né? Nem sei se a gente consegue dar conta no vídeo aí. Ter um filme. Mas como é que começa essa coisa do casamento? Primeiro que eu achava que eu não queria casar. E por que eu não queria casar? Porque lá no Rio Grande do Sul, eu achava os casamentos muito lindos. As pessoas se casavam naquelas festas de comunidade. Os homens vestiam ternos preto com chapéu preto, camisa branca. Eu achava muito lindo os homens vestidos assim. As mulheres se casavam de branco. E as pessoas iam para o casamento em cima de caminhões. Então era aquele caminhão, não caçamba, caminhão de aberto em cima, né? Sim. Então as pessoas iam todas para o casamento em cima daquele caminhão, o noivo e a noiva ali também. Então era o transporte para levar para o lugar da cerimônia. Sempre é uma cerimônia religiosa, religião católica que tinha lá. E aí tinha umas coisas interessantes que eu achava muito lindo esse dia. E eu imaginava, quando eu era criança, claro, era antes dos meus 10 anos, porque eu vim para o Paraná com 10 anos. Então, o que eu vi? Eu vi aqueles dois tão lindos, maravilhosos, com aquela comunidade se divertindo, cantando, dançando. Então, era muito lindo aquilo. E eu imaginava que aquilo ia ser sempre assim para aquelas duas pessoas. Eu também acho que imaginava que as pessoas nunca iriam envelhecer. Eu acho que eles iam ficar noivos, jovens e belos para sempre. E aí, o que me trouxe a primeira frustração do casamento foi quando uma prima minha casou. A gente foi nesse casamento todo lindo, maravilhoso, no meu imaginário infantil. E aí a gente ia dormir na casa dos tios lá, onde também iam dormir os noivos. E aí a gente, como criança, a gente dormia no sótão. E aquelas casas eram de madeira e tinham frestinhas no assoalho, né? E nós, as crianças, ficávamos curiosas, eu ficava pensando assim, quero ver como é que os noivos vão estar nesse dia, porque eu imaginava que eles iam passar lindos como estavam na festa. E a minha primeira decepção foi quando, ao olhar, eu vi lá que tinha duas pessoas normais, vestidas de roupa já de cuidar das vacas, dos Ai, que dó, que dó. Ai, eu fiquei decepcionada. Então, porque essa foi a minha primeira decepção do casamento. Não era uma princesa. Né? Não era para sempre aquilo, né? E aí, o que eu via depois nesse meu crescimento, olhando para os casais, o que eu percebi? Que aquela felicidade que a gente via no dia da cerimônia, depois parecia que ela desaparecia. Então eu via o sofrimento dos casais, claro, etapa de casamento diferente, né? Então tinha as responsabilidades diferentes e eu via que aquilo parecia que aquela felicidade parecia um pouco que ela sumia, né? Quebrava e sumia. Então eu nunca imaginava ali, né, na minha adolescência, também na minha vida adulto jovem, que eu iria casar. Mas eu acho que as coisas vão seguindo e a gente vai pensando e vai chegando em determinadas situações que a gente decide. Então, o que aconteceu? Eu terminei a faculdade, aí eu fui fazer meu primeiro trabalho no hospital psiquiátrico em Jandai do Sul. Então, eu fiquei nesse hospital e eu decidi ir para a Itália. E quando eu fui para a Itália, foi lá que eu conheci, então, a abordagem que eu sigo hoje no atendimento de casais, que é a abordagem sistêmica. E a abordagem sistêmica tinha tudo a ver com trabalhar com casais e com trabalhar com famílias. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero. Por quê? Porque eu vinha de uma família numerosa. Nós éramos em 10, nós somos em 10 irmãos, e que muitas vezes a gente dividia uma cama de casal em 3, 4 irmãos para dormir, Sim. porque a gente era muita criança e meu pai não tinha meus pais não tinham tantos recursos assim. E aí quando eu fui para lá, comecei a estudar e comecei a ver que poderia se trabalhar para que os casais tivessem uma história seguindo as etapas, mas que eles poderiam viver bem, né? Que tinha conflitos que poderiam ser resolvidos com um processo terapêutico.
Mas no meu entendimento, lá quando eu conhecia essa abordagem, eu achei que aqui no Brasil não tinha essa formação. Mas quando eu volto, então eu conheço essa abordagem, que tinha uma formação em Curitiba, no Intercef, que foi onde eu fiz toda a minha formação. E aí eu trabalhei primeiro com a terapia individual nessa abordagem, a terapia de família nessa abordagem e a terapia de casal nessa abordagem. E nesse meio tempo em que eu vou para lá e volto na primeira vez, que eu volto a primeira vez da Itália, eu não tinha cidadania, eu vim para cá para fazer a cidadania porque eu queria voltar, queria morar lá, queria viver lá. Aí eu voltei, daí eu conheci o meu marido, o César. Olá, achei que você falava meu professor daí do curso sistema. Não, eu conheci o César, que eu tinha na época, eu tinha montado junto com a minha irmã uma loja de roupas e bijuterias. E aí o César chegou, porque ele era conhecido da minha irmã, ele chegou e eu achei ele muito bonito, eu achei que ele seria um bom pai para os meus filhos, que eu queria ter filho. Eu não imaginava que eu queria casar, mas eu sabia que eu queria ter filho. Incrível. E aí quando ele aparece assim no meu radar, né, eu falei assim, esse homem eu acho que vai ser um homem para eu casar, acho que eu quero casar com ele. E o que foi acontecendo? A gente foi se conhecendo e no dia do aniversário dele, que é 12 de janeiro, ele fez uma festa de aniversário. Meu marido gosta muito de festa, de rituais. E ele me convidou para que eu fosse no aniversário dele. Minha irmã ia, um monte de gente ia, eu não conhecia muita gente, mas eu fui. E naquele aniversário eu conheci ele e a gente começou a namorar. E eu lembro que a minha sogra também, nesse dia, ela estava lá, nesse dia que a gente se conheceu, e ela ficou muito encantada comigo. Tanto é que ela fez uma promessa, que depois nós fomos pagar, que eu nem sabia direito o que era, que ela queria que ele casasse comigo, né? Ai, Deus. Mas ele tinha uma coisa assim, de que ela achava, eu penso que ela achava que ele não queria se casar também. E aí nós começamos a namorar e depois desse dia a gente se viu todos os dias. Todos os dias, após a gente começar a namorar, todos os dias ele almoçava na minha mãe com bastante frequência. A gente se via todos os dias, à noite a gente ficava junto, conversando todos os dias. Nossa. Mas aí eu decidi voltar para a Itália, de novo. Por quê? Porque primeiro que eu tinha cidadania, tinha feito a cidadania, eu queria viver um pouco mais lá. Aí eu voltei e fiquei mais, acho que 1 ano e 4 meses lá. Nossa, mas bastante tempo. Fiquei mais 1 ano e 4 meses, porque eu queria tentar validar o meu diploma lá na Itália. Mas é um caminho muito longo, né? E aí eu teria que morar lá. Então, acabei desistindo. E aí eu lá eu fui conhecendo pessoas dessa abordagem, eles foram trazendo muitos sistemas, eu fui conhecendo. E aí eu pensei que teve esse tempo, que eu vivi esse tempo lá. E daí eu decidi voltar. Mas quando eu decidi voltar, porque eu tinha uma ligação com a minha família, com os meus sobrinhos, né, que eu queria estar perto, eu já decidi que eu voltaria para me casar. Com ele? Com o César. Já estava claro para mim, porque a gente continuou, né, se escrevendo, né, tem um monte de cartas lá guardadas ainda daquela época, né, não só dele, mas de muita gente que me escrevia. Muita gente me escrevia naquela época, porque eram cartas. E eu tenho todas guardadas numa gaveta lá em casa, todas as cartas que eu recebi. Naquela época eu estava lá, cartas, cartões, né? As pessoas falando, depois de vez em quando eu leio algumas. E aí assim eu decidi que eu voltaria para me casar com ele, porque eu achava que ele seria um bom marido, um bom parceiro, um bom pai para filho, pro filho que eu queria ter, né? Na verdade eu sempre quis ter filha, né? Olha, ela materializou tudo. E aí quando eu voltei, a gente continuou namorando, fiz algumas formações, fui me estruturando profissionalmente e aí a gente decidiu se casar. A gente viajou muito, a gente fez muitas coisas juntas, tinha muita coisa em comum. Teve um preparatório assim, nesse período de namoro, você olhava e falava, não, é só uma questão de tempo, eu vou casar com ele, ou não, você olhava e falava assim, será? Ou não? Você olhou assim? Sim, teve umas dúvidas assim, né, porque eu ficava pensando, se eu tinha assim naquele pensamento aqui, que a gente traz da família de origem, do meu pai também, que meu pai dizia, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ser autônoma, você não pode depender de homem para tua vida, né? Então eu pensava, será que o casamento não vai me prender?
Mas o que tinha de diferente aí no César, não sei se ele percebeu isso ou se era dele mesmo, né? Ele sempre me incentivava para... Ele falava, tem um curso em tal lugar, vamos lá. Tem uma coisa acontecendo, vamos lá. E ele dizia, toda vez que eu ia fazer um negócio, ele falava assim, não, você vai dar conta, pode fazer que você dá conta. Eu acho que ele coloca mais em mim do que eu mesma acho que eu dou conta, né? Tanto é que quando eu comecei a dar aula na faculdade, então eu dizia, eu não vou dar conta, porque estava começando a tecnologia, o uso de computadores, de data show, essas coisas, né, para projetar a aula, e eu pensava assim, não, eu não vou dar conta. O que ele fez? Ele falou, comprou um notebook para mim, naquela época. Aí ele me deu um notebook e disse assim, como você vai estar com ele em todo lugar, você vai aprender, você vai vendo e você vai aprendendo. E esse sempre foi um incentivo. Então, toda vez que eu falo, ainda hoje, se eu falo, tem um curso, tem um congresso, eu falo, então vai. Então, eu acho que isso que veio junto, né? Eu acho que o casamento veio também com a ideia de que ele nunca disse para não fazer, para não buscar, né? Ele sempre acha que aquilo que eu escolho fazer vai dar certo. Ele te alavanca, né? Realmente. Isso. Ele é um propulsor para você. Ele diz, vai dar certo. Tanto é que a formação em Curitiba, eu fiz a formação